possamos ser dependentes dele, para que ele possa nos usar. Amém? Lindo esse louvor. Vou pedir o Júnior para louvar com o hino. O Júnior vai louvar. Nos preparando, enquanto isso, você abre a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Ansiedade toma conta de você. Procure cortar logo esse mal antes que ele vá fazer que você se precipite em sua decisão. Porém, se estiver em comunhão com Deus, mais do que nunca saberá a hora certa de agir e a maneira como deve proceder. Não seja teimoso em decidir, de qualquer maneira resolver agora. Se você não sabe, Deus é maior que o seu problema. Coloque sua vida diante dele. No seu tempo, Deus te dá a solução. Se você não sabe, Deus é maior que o teu problema. Coloque tua vida diante dele. No seu tempo, Deus te dá a solução. Quando a ansiedade toma conta de você, procure cortar logo esse mal antes que ele vá fazer que você se precipite. Mas, porém, se estiver em comunhão com Deus, mais do que nunca saberá a hora certa de agir e a maneira como deve decidir. Não seja teimoso em decidir, de qualquer maneira resolver agora. Se você não sabe, Deus é maior que o seu problema. Coloque sua vida diante dele. No seu tempo, Deus te dá a solução. Se você não sabe, Deus é maior que o seu problema. Coloque sua vida diante dele. No momento, Deus te dá a solução. Deus é um Deus que nunca chega atrasado. Só Ele sabe até onde a gente pode suportar. Mas Ele nunca chega atrasado, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Parece que o Júnior foi lá em casa e leu a mensagem de hoje. Abriu. Fique sobre os seus pés. Filipenses capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9. Regozijai-vos sempre no Senhor.
Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Podeis assentar. Irmãos, eu conversando uma vez com a minha psicóloga, que é mais uma amiga do que psicóloga, uma amiga que Deus me deu. E eu falando para ela que ultimamente Deus estava me usando para pregar justamente aquilo que eu estava passando. E ela falou assim: é a melhor coisa você pregar aquilo que você está vivendo. Não adianta você pregar aquilo que você não está vivendo, não viveu. E hoje nós vamos falar, Júnior, sobre ansiedade. Sobre ansiedade. Você gosta desse assunto? Quer aprender? Quer ficar curado dela? Amém? Todos dizem amém? Porque não tem ninguém que não tenha um pouco de ansiedade. E nós vamos mostrar para vocês aqui uma caminhada sobre tudo isso. Nós lemos um texto muito rico. E esse texto, quem escreveu esta carta foi o apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, no capítulo 1, versículo 12, está escrito assim: e quero, irmãos, vamos ler o 7, o 12, o 13, eu vou falando para vocês, o 7, vamos ler o versículo 7. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. 14. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então eu confirmei para vocês que o apóstolo Paulo estava preso em Roma. Está lá em Atos 16. Ele ficou preso dentro de uma casa de um centurião. Aliás, está em Atos 28, 16 a 31. A história dele preso, quando ele foi preso em Roma. E dentro da prisão, o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses. E nós sabemos que os filipenses ajudaram muito o apóstolo Paulo na manifestação de missões. Eles mandavam ofertas para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo, ele vai contar essa história aí na carta, passando ânimo, como ele diz no versículo 4, regozijai-vos sempre, outra vez digo, alegrai-vos sempre, digo, alegrai-vos. Agora imagina, irmãos, apóstolo Paulo escrevendo isso, vivendo
a alegria dentro de uma prisão. Como diz a irmã Simone, abaixo de Jesus ele foi uma bênção. Apóstolo Paulo, dentro da prisão, escrevendo: regozijai-vos, outra vez digo regozijai-vos. Prisioneiro. Irmãos, e quando eu estava preparando essa mensagem, o pastor já estava dormindo, eu fui dormir 1h20 para as 2 da manhã. Mas eu chorava muito. Eu chorava de soluçar. Diz ele que escutou os meus fungar. Mas eu estava chorando aos pés do Senhor. Porque a gente vai aprendendo. A gente vai estudando. A palavra vai te lavando. E hoje você está aqui para a palavra te lavar também. Eu quero que você sinta aquilo que eu senti ontem. Aliás, hoje, né? 1h da manhã. Hoje. Eu espero que você receba essa palavra para te dar ânimo. Se você está se sentindo prisioneiro, eu quero te dizer que hoje o Senhor está te dando a alegria e vai repreender esse aprisionamento seu aí, essa prisão. Oh, que lachanarabasuricai. Vocês sabiam que o maior problema da alma é a ansiedade? O maior problema da alma, ela se chama ansiedade. Porque ela não respeita nada. Quando ela vem, ela não quer saber se você é crente, se você não é. Se você é jovem ou se você é velho. Ela não quer saber se você é criança, se você é adulto, se você é rico, se você é pobre. Quando ela chega, ela chega. E ela chega para arrebentar. E ela é uma intrusa, a ansiedade. E ela rodeava o apóstolo Paulo, mas ela não tinha espaço. E eu vou te falar por que ela não tinha espaço. Mas vamos primeiro falar sobre ansiedade. O que é ansiedade? São questionamentos, medos que roubam a vitalidade. Às vezes nós tomamos remédio para tampar um buraco dentro de nós. E esse buraco, o remédio tem que ser tomado? Tem. Tem que ser tomado. Mas eu digo para vocês que se a mão de Deus não atuar, não há remédio para tampar esse buraco, essa lacuna. A mão de Deus tem que atuar nas nossas vidas. Ansiedade, no grego, sabe o que significa? Estrangulamento. Estrangular. Significa rasgar. Significa sufocar. Ansiedade significa medo de tudo. Ansiedade, ela é incompatível. Ela é solitária. Ela quer te isolar. A ansiedade, ela é incredulidade. Incredulidade. A ansiedade te torna incrédulo. Eu vou te explicar por quê. A ansiedade é uma preocupação com aquilo que ainda não está acontecendo. Você se preocupa com aquilo que não está acontecendo ainda. Ansiedade é sofrer agora por aquilo que pode ou não acontecer amanhã. Você começa a sofrer hoje
Será que eu vou casar? Ah, meu Deus. Você tem medo de ficar velha, Rosane? Você pensa na velhice lá longe? A ansiedade faz você pensar assim. Faz você ficar com medo de ficar velha e solitária. Eu tinha medo de ficar sozinha quando eu ficasse mais velha. É um medo noturno. É uma coisa diabólica. É uma coisa que o inimigo vem para tentar fazer você sofrer por uma coisa que está na direção de Deus e não na sua direção. Nós não podemos acrescentar um côvado na nossa vida. Um côvado significa 45 centímetros. Se você quiser colocar, você não consegue. E eu fui estudando e fui aprendendo e fui chorando. Falei, mas como é que eu fui burra? E você também deve estar se achando aí uma ovelha burrinha. Deixa o futuro nas mãos do Senhor. Do futuro cuida o Senhor. Se eu vou ficar sozinho, se você vai ficar sozinho, eu não sei, mas Deus vai preparar tudo. Está tudo nas condições do Senhor. Irmãos, é muita burrice. Desculpa falar burrice, viu? Vocês estão em casa. Mas o diabo faz isso com a gente. Ele tenta confundir. Ele faz você vivenciar algo que não precisa vivenciar. Você tem que vivenciar o hoje. O hoje é o suficiente para você. E a Bíblia diz que não cai um fio do seu cabelo se Deus não permitir. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça da Marta. Mas Deus se preocupa com pequenas coisas, irmãos. Isso é para mostrar tão grande é o Deus que a gente serve. Quais são as causas? Vamos diagnosticar o problema. Quais são as causas que a gente fica ansiosa? Que elas se apresentam para nós. Primeira coisa que acontece com a gente, quando você está se precipitando para uma ansiedade. Primeira coisa que acontece, deixamos de olhar para Deus. Ah, não, pastora, que isso? É verdade. Nós olhamos as circunstâncias e fico fragilizado as circunstâncias da situação e inconscientemente nós diminuímos o nosso Deus, porque as circunstâncias dos problemas são maiores. Quer ver uma coisa? Quando eu tive o pico da ansiedade, o Ossim estava aqui no culto de oração, eu estava tão preocupada com o andamento da igreja, com a união feminina. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei um tanto de revista da União Feminina, saí do quarto de estudo, fui para a Copa, com aquele tanto de revista na mão. Eu preciso ler isso tudo aqui. Eu preciso saber o que eu tenho que fazer. Eu preciso aprender esse tanto de revista aqui. Irmãos, aquilo deu um pico de ansiedade em mim, que eu perdi o rumo. Não precisava nada disso. Porque quem cuida da união feminina é o Senhor Jesus. Quem cuida da igreja é o Senhor Jesus. Hoje eu entendo tudo isso. Às vezes você pega aquela montoeira de Bíblia, fica doido querendo aprender tudo numa vezada só. Calma. A irmã cantou aqui, calma. Vai devagar. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º o quê? Descansou.
A gente olha as circunstâncias da situação e o nosso Deus se torna pequeno. O problema se torna tão grande, irmão Leno, que o nosso Deus parece que não vai fazer nada por nós. E aí que vai gerando a incredulidade. O que o diabo quer fazer conosco? Nos colocar de contramão contra o nosso Deus. Quer que a gente chame o nosso Deus de mentiroso, de que não cuida de nós. Então a primeira característica, primeiro diagnóstico de ansiedade é quando eu deixo de olhar para Deus e começo a olhar as circunstâncias. E eu tento diminuir o meu Deus. Eu quero dizer que os problemas são tão grandes que a gente, por nós mesmos, as nossas forças são pequenas. Sim ou não? Quando vem um problema, vai te colocar com a cabeça quente, suas forças se tornam pequenas. Mas eu quero dizer que o seu Deus é muito maior do que esse problema. O seu Deus é grande. E Deus dirige as nossas vidas. Olha o que ele fez com o apóstolo Paulo. Preso e pregando o evangelho. Feliz. Feliz. Estou passando ânimo para os filipenses. Eu preso, eu estou passando ânimo. Eu não quero que vocês fiquem tristes. Eu quero que vocês fiquem alegres. Segunda característica é quando nós temos um relacionamento de dúvida, estremecidos com dúvidas. Olha o que diz Filipenses 2, 3, 4. Filipenses 2, 3, 4. Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Não, estou lendo desculpem. É 2, 3, 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, e cada um considere os outros superiores a si mesmo. Sabe o que diz nesse versículo aí? Partidarismo. Relacionamentos estremecidos. Vou repetir: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Apóstolo Paulo estava chamando a atenção deles. Não olha só para o seu umbigo, não. Olha para o umbigo dos irmãos. As circunstâncias nos faz olhar somente para nós. E o apóstolo Paulo está exortando aqui aos filipenses. Nada façais por vanglória, quer aparecer. As pessoas nos fazem sofrer muito mais do que as coisas. A gente chora muito mais por causa das pessoas do que por causa das coisas. Cuidado com o nosso relacionamento duvidoso. Quando vivemos esse tipo de relacionamento, vivemos sempre em tensão. A gente fica: será que ele é mesmo meu amigo? Será que não é? Será que ele é de Deus? Você não é? E isso gera em nós uma ansiedade muito grande. São os relacionamentos estremecidos, duvidosos. Terceiro, primeiro, quando eu deixo de olhar para Deus, eu fico ansioso. Segundo, quando eu tenho um relacionamento duvidoso.
estremecido. Terceiro, quando a preocupação com as coisas, elas tomam uma proporção muito alta. Quando eu coloco as coisas em primeiro lugar. De que eu estou falando? Dinheiro. Dinheiro, quanto mais a pessoa tem, mais ela o quê? Quer. Se a pessoa ganha um salário mínimo, ela vai querer 2 salários, 3 salários, 4 salários. Se ela ganha 1 milhão, ela vai querer 2 milhões. Porque o ser humano é insaciável. É insaciável. Então o dinheiro, nós estamos vivendo, a geração de hoje está sendo a geração do consumismo. Quantos pares de sapato a gente tem? Eu falo por mim, né? Quantos pares de sapato, quantas roupas. Irmãos, eu esvaziei meu guarda-roupa, eu dei um bocado de roupa minha. Quando foi há pouco tempo, eu ganhei mais roupa. É uma geração de consumismo. Quanto mais você tem, mais você quer ter. O celular, você compra um hoje. Daqui um mês sai um novo. O seu já ficou ruim. Já ficou fora de moda. Aí você vai querer comprar um mais dentro da moda. Quando você começa a colocar as coisas em primeiro lugar, você está caindo na precipitação de uma ansiedade. De uma ansiedade. E eu fui estudando e fui pegando tudo para mim. Falei, Jesus amado, quantos pontos eu preciso de curativo? Quantos pontos? Eu cismei com você, tinha que parar ontem num lugar. Falei assim, para ali, compra o xaxim. Compra. Aí ele ficava assim para mim, amanhã eu compro. Aquela paciência dele, né? E eu, ô Cine, para trocar a planta lá, papapá. Ô Cine, vira o carro aqui. Amanhã eu compro. Calma. E eu toda ansiosa, colocando coisa na frente. Resumindo, não comprei xaxim nenhum. Ele dirigiu e veio embora para casa de boa. Fomos abençoados com as plantas. E pensa bem, olha aqui. A palavra de Deus diz, preocupação com as coisas terrenas. Olha o que diz Filipenses 3, de 4 a 8. Filipenses 3, de 4 a 8. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Apóstolo Paulo largou tudo. Ele era rico. Era um homem que conhecia várias línguas. Ele matou a carne. Ele estrangulou a ansiedade. Ao invés da ansiedade estrangular, ele que estrangulou a ansiedade. O apóstolo Paulo, ele não deixava as coisas terrenas influenciar a sua vida. Louvado seja Deus.
Nós temos que tomar cuidado com o dinheiro, com o consumismo. Vamos tomar cuidado, vamos fazer uma avaliação na nossa postura, no nosso dia a dia. Como tem, dorme pensando, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Dando prioridade às coisas terrenas. Amanhã, na hora que você acordar, irmãos, abre a geladeira, escolhe alguma coisa para fazer, e assim vai ser feito em nome de Jesus. Estamos nos preocupando com tantas coisas. O apóstolo Paulo falou, tudo isso que eu tinha, tudo isso que eu possuía, era esterco, comparado a esterco. Vocês estão entendendo o que a ansiedade faz com a gente? Se você está priorizando as coisas, cuidado. Cuidado. A ansiedade dá um pulo para te pegar. Agora nós vamos aprender como tratar a ansiedade, amém? Já falei para você aí o que é, o que você pode fazer, o que pode acontecer com você. Agora nós vamos tratar dessa maldita ansiedade, que isso é coisa do capeta. 2 aspectos para tratar a ansiedade. Primeiro é o passado. Segundo é o futuro. Ela ataca nos 2 ângulos. Passado e futuro. Passado, ferida que não foi tratada, que não foi fechada. Irmãos, você já pensou como que o apóstolo Paulo, se ele vivesse o passado, irmã Simone, quando ele viu o apredejamento de quem? De Estevão, será que o diabo não ficava tentando jogar a culpa nele? Você matou. Você matou. Você agora é um judeu, agora você está no meio deles, e aquela culpa. O apóstolo Paulo tinha culpa com ele? Não. O nosso passado tem que ser sepultado em Cristo Jesus. Agora, se no teu passado alguém te feriu, alguém te machucou, eu te falo em nome de Jesus por experiência própria, perdoe, libere perdão. Libere perdão. Eu disse para você que eu tinha um irmão que fez uma miséria comigo com a Cine. E eu sofri muito com isso. E aquela dor na minha alma. E o passado falava assim, ele te machucou, ele te feriu, ele está te fincando, ele te fincou, ele é teu irmão, ele não podia ter feito isso com você. Até que um dia, eu chorei muito e pedi perdão a Deus, que eu queria liberar perdão. E o pastor está da mesma forma. Chorei muito na presença de Deus, pedindo perdão e que me ajudasse a liberar perdão. E assim eu tive paz no meu coração. E quando meu pai faleceu, a segunda pessoa que me abraçou foi ele, me pedindo perdão pelas coisas que ele tinha feito comigo e com o pastor. Ali foi a confirmação do perdão liberado. Então, se o teu passado, preste bem atenção no que eu estou falando, tem ferida, está aberta aí ainda, eu te falo em nome de Jesus, libera o perdão hoje, para você ficar curado do seu passado. Aquele irmão fez isso. Eu não me entrosei bem com os irmãos da igreja. Eu não me entrosei bem, e eu não estou bem com os irmãos da igreja. E, irmãos, isso é seta do diabo. Seta do diabo.
O passado precisa ser tratado. A ferida tem que fechar em nome de Jesus. Não deixe o passado tomar conta de você. E o futuro? Não antecipe os problemas da vida. Pare de se preocupar com o futuro. Igual eu pensava, meu Deus, quem vai cuidar de mim, do pastor? Quando a gente fica velhinho, quem vai cuidar? Eu sei que vai aparecer alguém para cuidar, porque Deus vai providenciar. E se não aparecer, o Senhor nos arrebata em nome de Jesus. Mas eu quero falar, não antecipe. Isso é para mim também. O futuro na vida de vocês. Não fique pensando na pandemia. Se você pode pegar o corona, não, você vai sofrer. Viva hoje, cortando, usando a máscara, usando gel, se policiando. Aí se eu pegar, irmãos, Deus é contigo. Ele não deixa cair, eu já falei, um fio de cabelo da sua cabeça. E Ele tem cuidado dos seus filhos. O nosso Deus é maior do que o coronavírus, em nome de Jesus. O nosso Deus é maior do que qualquer problema. Como se trata da ansiedade? Filipenses 4:6. Não estejais o quê? Por coisa alguma. Isso aí é uma ordem. Viu, Bel? Não fique inquieta. É uma ordem de Deus. É porque a gente não pensa, a gente não lê, a gente não presta atenção. Olha aqui, é uma ordem, é um imperativo. Não estejais inquietos por coisa alguma, nem do passado, nem do futuro. Viva o seu presente na presença de Deus. Aleluia. Deus, Ele dá esta ordem. Não fique ansioso por nada. Situação para te colocar em desarmonia, dê ordem para você. Está escrito na palavra que eu não devo ficar ansiosa por coisa alguma. Dessas coisas o Senhor tem cuidado por mim. Aprenda como tratar a ansiedade. E claro que abaixo de Deus, se necessário for, o remedinho do médico. Eu não estou aqui para tirar o médico fora, não. Agora nós vamos aprender o remédio para você ficar bom. Mas o remédio é espiritual. Existe o Alprazolam, existe aí o Lexotan, existe um monte de aí. Mas eu vou falar o da palavra. Olha o que diz aqui. Primeira coisa que você vai aprender a fazer daqui para frente. Receita do Espírito Santo. Primeira coisa, primeiro remedinho, Júnior, para ansiedade. Aprender a orar corretamente. Aprender a orar corretamente. Olha aqui. Versículo 6. Continue lendo aí. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela súplica e também com ações de graça. 3 comprimidos para você aí, ó. Oração,
que quer dizer adoração. Fala comigo, oração quer dizer adoração. Que quer dizer saber que Deus é o que é. Olha o que diz: oração é você adorar a Deus pelo que Ele é. A oração, que é igual à adoração, significa adorar a Deus pelo que Ele é. A gente faz oração e já fala assim: ah, Senhor, me dá aquilo outro, Senhor, me abençoa aqui, me abençoa ali, me abençoa aquilo lá, abençoa a igreja, abençoa meus familiares. Não. Vamos aprender, tomar o remedinho para ansiedade direitinho. Orar significa adorar. Saber que Deus é o que Ele é. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. É colocar Deus na posição de Deus. Nós às vezes exaltamos as enfermidades, exaltamos os problemas e diminuímos o nosso Deus. Mas esta noite nós vamos colocar o nosso Deus na posição dele. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus vivo, é o Deus eficaz. Abra a Bíblia em Isaías 40. Vou te mostrar quem é Deus. Aleluia. Versículo 10. Versículo 12. Versículo 12. Olha quem é Deus. Quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em sua medida, em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Vamos para o versículo 15. Eis que as nações são consideradas por ele como gota de um balde e como pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Versículo 17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Versículo 18. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com que comparareis? Versículo 22. É ele que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para com ele gafanhotos. Ele é que estende os céus como a cortina e o desenrola como tenda para neles habitar. Esse é o nosso Deus. Ele se assenta no globo. Ele se assenta no globo. O nosso Deus, as nações para o nosso Deus, é um vento, é um nada. Irmãos, a partir de hoje, em nome de Jesus, vamos orar, adorar, tomar esse comprimido, colocar Deus na posição dele. Deus não é nosso coleguinha, não. Deus é o Deus Todo-Poderoso. O segundo comprimido que você tem que tomar aí é a súplica. O que é súplica? Pedir. E nós temos liberdade de pedir, porque Ele é o nosso Pai. Aí você pode pedir. E terceiro, comprimido, ações de graça, por aquilo que Ele fez por você. Você quer aprender a orar? Aprenda com o Pai Nosso. Os discípulos falaram: Senhor, nos ensina a orar. E o que Ele fez? Ensinou a oração de quê? Do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que é isso? É Deus em primeiro lugar.
colocando Deus na posição dele. Os 3 comprimidinhos: oração, súplica e ações de graça. E a ansiedade vai para o quinto dos infernos em nome de Jesus. Lá em Filipenses 4:8 está escrito assim: segunda situação, como eu devo tratar a ansiedade. Será que eu vou conseguir pagar aquela dívida? Deus está te respondendo agora no versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, o quê? Fala mais alto. Nisto pensai. Aprenda a pensar corretamente. Primeiro, aprenda a orar corretamente. Segundo, aprenda a pensar corretamente. Vamos ver o que diz Provérbios 23. Manuseie a Bíblia aí, irmãos. Depois de Salmos. Provérbios 23. Versículo 7, parte A. Diz assim a palavra: porque como imaginou na sua alma, assim é. Fala comigo, eu preciso aprender a pensar melhor. Se eu pensar bobagem, irmãos, eu vou ser uma bobagem. Se eu ficar pensando muito no coronavírus, o coronavírus vai vir igual um fantasma em cima de você. Olha a mente dos discípulos quando Jesus aparece em alto mar. Olha só, quando eles veem Jesus em alto mar, o que eles falam? É um fantasma. A mente deles, onde é que estava? Na história de Carochinha. Aprendam a pensar corretamente. Provérbios está falando, aquilo que você pensa, você o é. Se você pensar aí que você é pobre, liquidado, arrebentado, você vai ser. Agora, se você pensar assim, eu sou um guerreiro do Senhor. Eu não sei se existe uma planta chamada espada de ogum. E o negócio é que eu gostei da planta. Aí quando a moça falou comigo que o nome da planta era espada de ogum, eu falei, santo de Jesus tem poder. Na minha mão essa planta vai ser espada do Espírito Santo de Deus. Amém, gente? Então, se eu, coitadinha da planta, se eu achar que a planta não deve ficar na minha casa porque é espada de ogum, a planta, coitadinha, Satanás vai fazer com que eu tenha medo daquela planta. Não, é de ogum. A planta é do Senhor Jesus. Quem põe os nomes nela são os homens. Eu falo que os homens fazem a gente mais chorar do que as coisas. Eu fiquei impressionado. O Orcinho também está assim. Não gostei daquela planta. Eu falei assim, mas eu gostei. Achei interessante. Quem conhece essa planta aí? Você conhece, Orcinho? Hein? Aí você cortou algum fora? Presta bem atenção, irmãos. Aquilo que eu penso, aquilo eu sou. Se eu pensar que eu sou a pior das criaturas, eu vou ser. Se você pensar que é coitadinho, você vai ser coitadinho.
Agora, se você pensar aí que você é um guerreiro do Senhor, um homem e uma mulher cheia da unção de Deus, se andecai, hein? Tu vai pisar na igreja dando glória a Deus, desembanhando a espada do poder, da glória, e Deus vai arrebentar com toda a ansiedade que existe nas nossas vidas, em nome de Jesus. Pensa corretamente, ore corretamente. E agora, terceiro, aprenda a agir e viver corretamente. A gente prega e a pessoa continua na mesma postura. Estou dando continuidade à mensagem da irmã pastora Simone. Se Deus está usando aqui os vasos para a gente tomar vergonha na cara, vamos tomar vergonha na cara. Vamos tomar posição. Aprenda a agir corretamente. Se você se faz conhecido hoje da palavra, pratique. Amém? Pratique. E para finalizar, a cura está em Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Irmãos, qual é a diferença de paz com Deus e paz de Deus? Existe uma diferença. Paz com Deus significa, deixa eu ler aqui, paz com Deus, reconciliado com Deus. É uma posição que você toma. A partir de hoje, eu vou tomar posse dessa paz com Deus. Quando você aceita Jesus, quem já aceitou Jesus, dá um glória a Deus aqui. Você quer a cura da ansiedade na sua vida? Amém? Então passa a adquirir a paz de Deus. Porque a paz com Deus você já tem. Você agora tomou uma posição. Agora a paz de Deus, aleluia, é incondicional. É algo sobrenatural que só Deus pode te dar. A paz de Deus só Ele pode te dar. Aleluia. E tem um detalhe nesse versículo, olha aqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. Não tem mente, Leno, que vá discernir essa paz. Porque isso não vem do homem, não vem do Lexotan, não vem do Rivotril, não vem dos calmantes. Vem de Deus. Vem de Deus. Quando o médico falou que eu tinha 50% de cura da hepatite C, era para eu ficar doida, pinel. E eu falei, o Senhor me dá 50%, meu Deus me dá 100%. Com 6 meses eu estava curada para a honra e glória do Senhor. Agora, em meio ao tratamento, eu tive uma paz de Deus muito grande. Em meio ao tratamento do câncer na Neide, ela teve uma paz de Deus sobrenatural. Irmãos, em meio à pandemia, vamos exercer a paz de Deus na nossa vida. Não vamos ter medo, vamos ter ousadia. Paz de Deus não dá para explicar, porque é algo sobrenatural. É a cura de Deus para nossas ansiedades, para os nossos problemas. Somos diagnosticados
com os problemas, porque este corpo nosso é cheio de verme. Estamos sujeitos às enfermidades desse mundo. Mas em meio às enfermidades, às lutas, nós temos a paz de Deus em nós. Apóstolo Paulo, em meio às prisões, ele tinha a paz de Deus. E sabe o que esse Deus faz com a gente? Olha o que diz o restante do versículo. Ele guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Fala comigo, Deus vai montar sentinela nos meus pensamentos e no meu coração. Não vai ter capeta que entre na sua vida. Oh, Yeshalaias. Eu sei que Deus está falando para você aqui hoje. Conforme Ele falou comigo. Rosane, eu estou guardando, montando sentinela. Sabe o que a ansiedade faz com a gente? Ela faz a gente dormir, Rosinha, com a mochila nas costas. Ela não dá descanso para a gente. Eu disse que no domingo parece que saiu algo das minhas costas. É a mochila da ansiedade que eu carregava. O Senhor me libertou para a honra e glória do nome dEle. E eu quero dizer que esta noite você vai ficar liberto também. De tanta preocupação. De tanta preocupação. Paulinho, descansa no Senhor. Paulinho é candidato a vereador. Descansa. Descansa, porque o Senhor conhece o teu coração. Descansa. Tenha paz de Deus com vocês e com vocês, igreja. Tenham paz. Ele vai montar a sentinela. Deus não vai deixar o diabo lançar esse dado na sua mente, nem no seu coração. Paulo sabia que ia morrer. Ele sabia que ele ia ser decapitado. Ele ficou sem a cabeça. Apóstolo Paulo. Ele estava tão seguro. Ele tinha uma paz com Deus e de Deus tão grande. Vamos para frente aí, terminando 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Por cuja causa padeço também isso, mas não me envergonho. Essa parte que eu quero. Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Fique sobre os seus pés. Ashekana reda namas. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei o que está me esperando. A porta do céu está aberta. Confia. Eu te mostrei aqui. Aprenda a agir. Aprenda a orar. Aprenda a pensar. E você vai ser feliz. Ai, chocoye, ei, ere, xanaramana, redianderecas, rediandere, merecalamas, rediandere, xalamas, redere, xana. Senhor, esta noite eu quero dizer que o Deus que mede a terra com a palma da sua mão, tu estás assentado no globo da terra. Senhor, tu és o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra.
Esta igreja te coloca na posição de Deus Todo-Poderoso. E as lutas não serão maiores do que o nosso Deus, porque o Senhor contempla os problemas de cada um esta noite. Deus arranca preocupação com o filho, preocupação com o marido, preocupação com a esposa, preocupações o Senhor arranca, o Senhor tira fora, porque a paz de Deus excede o entendimento. Ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele vai montar sentinela. Aquela dor insuportável, o Senhor está dizendo que vai tirar. Xerecalaba. Senhor, eu quero abençoar a tua igreja. Senhor, e esse sentimento de ansiedade, Senhor, nós estamos jogando nos teus pés. Senhor, nós não queremos nos preocupar mais com o futuro e nem, Pai, ficar relembrando o passado, de mágoas, de tristezas, momentos tristes. Não, Senhor, queremos ter alegria, Pai, de ter um Deus que nos dá uma paz sobrenatural. Senhor, esta noite, sonda o coração da sua igreja, Senhor. Tira, Pai, agora, Senhor, toda essa intolerância do coração dos teus filhos. Tira, Senhor Deus, essa posição, Pai. Isso, vai arrancando, Pai, sequelas de uma ferida do passado que massacrou, que destruiu a alegria dessa tua filha, desse teu filho. E nós te pedimos em nome de Jesus, põe nas mãos deles, Pai, e põe no coração deles essa palavra, para que eles possam vivenciar aquilo que estão aprendendo, Pai. Que nós possamos aprender a orar, aprender a pensar, aprender a agir conforme tu tens nos ensinado. Que possamos tomar posição diante do Senhor. Lava, Pai, e enxuga as lágrimas dessa tua filha que chora incessantemente por uma dor do passado. Enxugue as lágrimas, Senhor. Por favor, levanta o caído esta noite e cura, Pai, as feridas da alma, cura as feridas do corpo. Nós abençoamos a tua igreja e aqueles que estão nos ouvindo através da live, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. As palmas glorificam o Senhor. Aleluia! Amém, amado? Glória a Deus, né? Já estamos encerrando, irmãos. Irmãos, o passado, ele só fala daquilo que você já foi, né? Ele não fala mais daquilo que você é. E você hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa boa, né? O passado é aquilo que você já foi. Olha só que coisa boa, né? Já foi, acabou. Ele não fala daquilo que você é agora. Olha que coisa boa, né? Deus é Deus. Ele é tremendo. Deus é maravilhoso. Fica com essa palavra no seu coração. Sexta-feira, culto de libertação. Amém? Domingo, a ceia do Senhor, a partir das 15 horas até as 18 horas. Amém? Venham para nós aqui ministrarmos a ceia do Senhor, de 15 às 18 horas, tá? Para todos, em nome de Jesus. Não deixa de vir, não. Você que é membro e está aqui com a gente, em comunhão, vamos tomar a ceia, não vamos deixar de ceiar, não.
das 3 horas até as 6 horas. E você que não pegou o envelope, está aqui, irmãos. Leve, tem esse propósito no seu coração da gente estar comprando aqui, então, os nossos equipamentos para a glória do Senhor, para que possa chegar melhor na sua casa, com mais esclarecimento, com mais, né? Olha que coisa boa, a gente está falando para centenas de pessoas aqui, aqueles que entram nessa página da IBRE, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos estar nos despedindo. Eu agradeço a presença do Paulinho aqui. Tem mais um jovem ali atrás também, que me parece que é pela primeira vez, não é? Que ele veio aqui. Olha só. Tem mais alguém de primeira vez aqui? Já veio, né? Então vamos cumprimentar os dois irmãos, o Paulinho e aquele moço lá, dizendo: seja e volte sempre e não demore. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém. E as palmas, mais uma vez, ela glorifica o Senhor Jesus.